Saudações a todos, boa tarde. Estamos aqui reunidos com uma conferência especial. Vai ser transmitida direto de Minas Gerais, pelo Dilermando, e tem mais um pessoal reunido lá com ele. Fiquem à vontade aí para se apresentar, Dilermando, e fale aí o que vai ser a conferência do dia de hoje. Boa tarde, Luiz Patriota, boa tarde, Léo Patriota, Francisco Patriota, enfim, boa tarde a todos. Então, estamos inaugurando essa nova modalidade de apresentação dos temas da Escola Amor Maior. Tudo isso vem fazer com que nós possamos estar levando o conhecimento real e verdadeiro cristão de tudo que acontece dentro de nós e fora de nós. Hoje teremos o tema o ataque aos 4 pilares do conhecimento cristão. Então, esse ataque, ele acontece justamente em todos aqueles que têm o valor e a coragem de buscar o conhecimento cristão. Diga-se de passagem que todo aquele que começa nesse estudo, ele passa a ser um soldado de Cristo. E para ser soldado de Cristo, deve-se viver o ensinamento cristão que foi deixado nos pilares lá da Bíblia, onde Lucas 9:23 nos faz um chamado. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz dia após dia e siga-me. Então, para a gente falar desse ataque, nós temos a base do conhecimento cristão, que é a arte, a ciência, a filosofia, a mística e a religião. Essas 4 colunas da sabedoria universal é que nos possibilita de fazer com que nós sejamos mais um soldado de Cristo em busca daquilo que sempre foi falado, que é Deus, pátria, família e liberdade. Então, esses 4 pilares, eles se juntam à arte, à ciência, à filosofia, à mística, que nós vamos chamar aqui de religião. Esses ataques normalmente são feitos pela mídia ou por pessoas que não adquiriram ainda o conhecimento ou a capacidade de estar vivendo esses 3 fatores que nós falamos aí, que são os fatores do negar a si mesmo, pegar a sua cruz dia após dia e o siga-me. Esses 4 pilares, eles vêm de encontro à sabedoria universal. E ele tem consonância com tudo aquilo que já foi escrito, tudo aquilo que vai ter escrito pelas hierarquias divinas. Então, nós temos a arte aí como uma boa maneira de fazer todas as coisas, a arte através da pintura, da música, onde os grandes sábios sempre se expressaram esse conhecimento superior de todas as coisas. E temos aí, através da filosofia, que, na verdade, essa filosofia, para nós hoje, ela é a vitória sobre a psicologia. Então, o que significa a vitória sobre a psicologia? É claro que para a gente saber o que é realmente isso, nós temos que conhecer a nossa parte psicológica. O que seria a nossa parte psicológica? Sabemos que temos dentro de nós vários tipos de pensamentos, sentimentos, e isso que redunda em ações que nós fazemos todos os dias. Então, a nossa psicologia, ela é bem formada e bem dividida entre 2 partes. A parte boa, que é as nossas essências divinais, e a parte ruim, que é o ego. Esse ego é o resultado daquilo que se produz nas ações no dia a dia. O ego é o malfeitor de todas as coisas. E o negar a si mesmo é justamente negar este ego, ou seja, aquilo que está lá nos 7 pecados capitais. A preguiça, a mentira, a ira, a covardia, todas essas coisas ruins que nós carregamos dentro da nossa psicologia. Então, toda vez que nós vimos e percebemos alguém atacando o Cristo, atacando o ensinamento sagrado, ele está atacando esses 4 pilares do conhecimento. E isso vem sendo num crescente, no sentido de que, toda vez que nós vamos usar
a palavra religião mística, que vem do latim e que significa realidade, ou seja, unir a nossa alma a Deus, muitas pessoas ainda não compreenderam que essa união se faz vivendo um ensinamento cristão. É claro que nós não estamos falando de desprezar as religiões que existem. Estamos falando que religião significa religar, voltar para casa, estar em contato com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E claro que para ter sim, uma boa conexão, nós voltamos à Bíblia, nós reportamos a Bíblia, porque o ensinamento cristão, além de estar em todas as coisas, em tudo que nos aparece, ele mostra para nós também o verdadeiro livro que é a Bíblia, e que hoje, infelizmente, ela foi mutilada, foi sacrificada, mas que ainda a gente pode encontrar a Bíblia do Cassiodoro de Rena, que tem uma tradução boa, é uma tradução espanhola, que veio do aramaico, e que praticamente não tem adulteração nenhuma. E que lá diz para nós, um preceito crístico que jamais nós podemos deixar, que é fazer a nossa união com Deus, que é orai e vigiai. Lembrando que orai é conversar com Deus, e vigiai é justamente estar percebendo qual tipo de pensamento que chega na nossa mente. E, normalmente, muitos pensamentos que chegam, ou seja, a maioria, 97% deles, não presta, não serve para o nosso desenvolvimento espiritual. Diga-se de passagem que se estamos aqui, chegamos até aqui, é porque chegamos, são vários níveis de personalidade, nós estamos no nível intelectual e queremos subir mais um degrau na escada de Jacó, que é o nível espiritual. E para subir esse nível, é só trabalhando esses preceitos crísticos que nós dissemos lá atrás, em Lucas 9, 23. Então, todos nós devemos estar atentos a tudo que acontece no decorrer dessa caminhada, para que nós possamos adquirir a verdadeira liberdade. E temos também a ciência, que a gente vai compreender, que é a comprovação de tudo aquilo que nós estamos falando aqui, comprovação dos fatos reais, de tudo que se acontece na humanidade. Então, é uma ciência diferente do que nós vimos na ciência oficial. É uma ciência diferente daquela ciência que a gente chama de ciência empírica, porque a ciência feita aqui nesse ensinamento é uma ciência feita por nós mesmos. Então, nós iremos falar aqui mais à frente sobre o desdobramento astral, sobre a meditação e todas aquelas coisas que as pessoas dizem sobre isso e que, na verdade, não é a realidade do que significa e como se faz o desdobramento astral e a meditação. Então, já falamos da arte, da ciência, da filosofia e da mística, e viemos mostrar que muitas das pessoas, ou a maioria delas, não compreenderam que esse ensinamento, ele serve para nos libertar. Por mais que nós sejamos atacados hoje pela mídia, pelas escolas, pelas universidades, mas eles não comungam de estar estudando as memórias da natureza. E aqui nessa escola, a gente terá todas as possibilidades de estar estudando desde das galáxias, do átomo, da física quântica, da anatomia humana, dos universos paralelos. Tudo isso a gente irá falar nesse curso aqui, para que nós possamos realmente sair do lugar que nós estamos. É claro que, se nós não fizermos nada, ficaremos aí presos àquilo que nós chamamos inicialmente do ego. Esse ego, ele é uma prisão que não deixa as pessoas ter o conhecimento daquilo que se precisa para ter uma vida saudável, para ter uma vida próspera. Então, assim, nós vamos mostrando o passo a passo de como chegar ao conhecimento, de como chegar a essa vida saudável, de acordo com aquilo que será passado, aquele que nos acompanhar e realmente colocar em prática tudo que nós dissemos aqui, com certeza ele irá mudar o seu destino. Lembrando-se que
o nosso destino ele já foi escrito. E qualquer um pode perceber que existe uma repetição diária em sua vida. Isso porque já está acontecendo ou já aconteceu aquilo que nós nem sonhávamos que realmente poderia acontecer. Porém, existe uma maneira prática de nós sairmos do nosso destino. Essa maneira é o conhecimento cristão, é esses 4 pilares da sabedoria universal: arte, ciência, filosofia e religião. É claro que sem esses 4 pilares nós ficaremos céticos ou nos tornaremos santarrões. E isso não interessa a nenhum de nós que estamos trabalhando. Na verdade, esse trabalho é o desenvolvimento da consciência, da inteligência, é a busca pelo ser. Então, tudo aquilo que nós falamos aqui é real, é concreto, é verdadeiro, e cada um pode comprovar por si mesmo. Quando nós falamos de ego, cada um pode perceber que ele fica irado, que ele mente, que ele tem luxúria, que ele tem cobiça, que ele tem orgulho. Então, isso é, na realidade, o ego dentro de nós. E ele comete suas ações. Justamente esses ataques que nós colocamos aqui, nesse tema de hoje, eles vêm do ego, porque não interessa a ele que nós possamos falar dele, combatê-lo e, principalmente, exterminá-lo com a força do Espírito Santo. Então, todo aquele que busca Deus, pátria, família, liberdade, necessita se adentrar no anfiteatro das ciências cósmicas. Lembrando que essas ciências cósmicas, por mais que a gente busque aí na internet um vídeo sobre elas, elas estão sempre abalizadas na arte, ciência, filosofia e mística. Não tem como fugir disso. Tudo que nós falamos aqui está dentro dessas 4 colunas. Aqueles que não compreenderam isso, mas que começaram a investigar a si mesmo, irão perceber que tudo que nós falamos, ou pensamos, ou sentimos, estão dentro dessas 4 colunas. E claro que, para começarmos a percebermos como isso acontece dentro de nós, a gente já vai sugerir a todos aqueles que participam e estão nos ouvindo, e que possam ir passando para frente também essa comunicação, é que nós tenhamos que fazer a prática de um bom relaxamento, o qual será explicado no decorrer de todos os temas que nós iremos falar aqui, desse curso que nós iremos passar a todas as semanas, para todos aqueles que realmente querem mudar de vida. Então, primeiramente, aprendamos o que é um relaxamento. Esse relaxamento significa separar o corpo da mente, ou seja, é estar tranquilo, paciente e percebendo tudo aquilo que acontece em sua mente. Claro que o relaxamento necessita de uma boa concentração. Então, nós não iremos fazer nada sem estar relaxados ou concentrados. Lembrando que o que se prega hoje, o que a gente vê na maioria das escolas, o que a gente vê na mídia, ou mesmo aqui através do celular, são pessoas nos incentivando a mudar os nossos pensamentos, a mudar, ficar fazendo uma coisa, ficar fazendo outra, sem prestar atenção realmente naquilo que esteja fazendo. Automaticamente, as pessoas, quando fazem atividade, elas vão perder a concentração. Haja visto quando a dona de casa lá esquece o leite lá e ele derrama no fogão, é porque ela perdeu a concentração. Ou ela está cortando lá o alface, o repolho, corta a mão, é também porque perdeu a concentração. Então, tudo isso, todas as nossas ações, elas têm, ou atrás delas, o ego, que são essas características nefastas, ruins, que todos nós carregamos, ou, por outro lado, nós temos aí as nossas essências, ou a nossa alma, daqueles que já construíram a sua alma, e possa estar, então, fazendo aquilo tudo que vem do alto, aquilo tudo que vem da Santíssima Trindade. Por isso, a importância desse conhecimento, se realmente queremos ter liberdade. Lembrando que aquela frase em latim, se realmente queremos a paz,
precisamos estar preparados para a guerra. E isso hoje é uma guerra psicológica, é uma guerra de sexta geração, esse ataque não só aos 4 pilares do conhecimento, mas um ataque direto a todos os cristãos que se propõem a se tornar um soldado de Cristo, a mostrar às pessoas que existe o caminho da luz, que existe um caminho onde reina a verdadeira felicidade, onde reina a verdadeira liberdade. Porém, esse caminho só pode ser perseguido por cada um de nós. Significa que nós temos que fazer as nossas escolhas. Realmente, eu quero aprender sobre esses 4 pilares do ensinamento cristão, eu quero vivenciar os 3 fatores de revolução da consciência, então temos que entrar dentro de nós mesmos, fazer essas perguntas, para que nós possamos, então, começar a dar aquele primeiro passo de sair do estágio da intelectualidade, para que nós tornemos um ser buscando ao mundo espiritual, que é totalmente diferente disso que acontece aqui no mundo físico. Quando a gente diz totalmente diferente, é porque trabalha-se com a frequência mais alta, uma frequência de paz, uma frequência de harmonia, uma frequência de prosperidade, uma frequência de castidade. Então, tudo isso nós iremos perceber nesse ensinamento dessas 4 colunas, onde todos aqueles que realmente queiram sair da ignorância, fugir do medo, principalmente, né? As pessoas hoje têm muito medo. Infelizmente, a gente abre aspas aí, um curso que eu fiz de filosofia aqui, as pessoas são quase proibidas de falar na palavra religião. Eles têm medo da palavra religião. Nós não podemos ter medo dessa palavra. Ela deve ser dita em todo lugar, porque ela faz parte da coluna da sabedoria universal. É através da religião que nós poderemos começar a dar o primeiro passo do orai e vigiai. Não existe outra maneira de nós conseguirmos a dar os nossos passos sem essa coluna da religião. Muitas pessoas, muitos estudiosos querem se desenvolver, leem muitos livros, estudam muito de dia e de noite. A gente vê e escuta muitos jornalistas fazendo isso, mas se eles não derem esse primeiro passo rumo à mística ou à religião, eles não irão conseguir saber aquilo que a gente chama do outro lado, saber o que existe numa 4ª dimensão, numa 5ª dimensão, numa 6ª dimensão, ou seja, aquilo que o White diz para nós, que é um andar de cima do verdadeiro aprendizado nessas 4 colunas. Para não ficar muito longo, a gente vai encerrando por aqui a nossa fala e abrimos perguntas para aquelas pessoas que estão nos assistindo. Então, fica aí meu muito obrigado, uma boa tarde a todos. Luiz, Well, fazer alguma pergunta? Dilermando, você está me escutando? Sim, escutando bem. Eu vou colocar um videozinho aqui curto. Gostaria que você escutasse e desse uma explicação sobre isso. Ok. O Conselho Regional de Psicologia caiu em cima e eu escolhi suspender o meu registro de psicólogo, porque eu não podia falar de cristianismo, de Jesus, sendo psicólogo. Mas é bem complicado isso. Muita gente deixa de fazer terapia por não encontrar um psicólogo, uma psicóloga que tenha valores parecidos. Aí, nós temos aí a comprovação nesse vídeo das dificuldades que se processa na academia hoje. A gente não pode ser cristão ou falar do Cristo ou falar de religião, porque aquelas pessoas ali, elas se venderam de certa forma, né? Se venderam, entre aspas, ao capitalismo e não conseguem sair desse, muitas vezes a gente pode chamar encantamento, que é o malabarismo que se constrói em torno, principalmente, da neurolinguística, para que eles possam, cada vez mais, ganhar dinheiro com esse ensinamento. Essa menina veio mostrar aí para nós que temos que ser bastante convictos daquilo que nós queremos e mostrar que tudo que existe vem de Deus.
O planeta existe, nós existimos, esse pincel existe, tudo que está comigo existe, é porque sempre existiu Deus e Ele sempre vai existir para que possamos ver a sua realidade. Porém, a sua promessa para ser cumprida, que é tornar a sua imagem e semelhança, nós temos que fazer algo. Esse algo é dar o primeiro passo que nós dissemos aqui atrás. Obrigado, Luiz. Mais alguém? Boa tarde. Boa tarde. Consegue me ouvir bem, Diller? Tranquilo, Francisco, pode falar. Sim, aqui é o Francisco Felipe, nós estamos juntos aqui, eu e o Wellington. Dentro dessa relação dos 4 pilares, né, do conhecimento e do que é o conhecimento, eu gostaria de ver com você se há uma relação entre a desconstrução da ideia das etimologias das palavras, né, do que significam as palavras, assim como a gente percebeu aí no vídeo, que a psicóloga ela teve de praticamente abandonar, né, a relação de profissão dela, porque ela não poderia falar de uma área que era a que ela se relaciona, né, e como há pessoas também que abandonam essa questão do que se tem de conhecimento e passam a ter um conhecimento do entendimento do que há de errado. O que eu gostaria de ver com você é que eu percebo que a pessoa não entender o que significa uma palavra, o que ela representa, acaba levando ela para não ter conhecimento a respeito da psicologia, da sua própria psicologia, né, da arte que é envolta com ela, da mística que ela se envolve e tudo mais. Então eu gostaria de saber se há uma grande relação com isso, se você vê, né, isso como sendo uma das questões que sustentam essa desconstrução do que é a realidade, né, do que a gente está falando, ok? Ok, obrigado, Francisco, pela pergunta. É muito importante a sua pergunta, porque vem de encontro a tudo isso que nós dissemos aqui, principalmente isso que você colocou aí, essa inversão não só do significado da origem das palavras, e principalmente dos valores inerentes ao ser humano, ao cristão, aos 12 pilares ditos lá em Santo Agostinho. Depois a gente pode estar falando sobre esses 12 pilares aí da sabedoria do Santo Agostinho, que está dentro desses 4 pilares da sabedoria universal. Então, tudo que as pessoas escutam hoje, elas escutam invertido. Então, se elas pesquisam, aí está muito em moda aí esse site GPT, onde eles fazem até defesa de tese, mas que se a gente perguntar algo do conhecimento cristão, muitas vezes eles não terão a resposta, porque eles não estudam esse desenvolvimento a partir do conhecimento dessas 4 colunas. Então, infelizmente, a gente tem uma desinformação, uma desconstrução, como foi usado aí pelo Francisco, muito grande em relação, principalmente, a essas palavras, arte, ciência, filosofia e mística, principalmente nessa palavra que se chama mística, que a tradução correta seria o religare, voltar-se, unir-se a sua alma a Deus. Então é importante que todos nós possamos distinguir muito bem essas coisas para que nós possamos sair do lugar que nós estamos. Infelizmente, criam-se livros, dicionários, bibliotecas inteiras com valores invertidos do que é realmente o ensinamento cristão. Até pior ainda, né? Se a gente buscar algumas traduções da Bíblia, por exemplo, o Levítico 15 lá, o Salmo 91, a gente vai ver que muita coisa foi mudada. E tem muita coisa pior também, que são as pessoas que vão para a academia hoje e fazem aqueles cursos lá, tudo com a religião do mal, e eles traduzem muitas coisas ao gosto deles, colocando muitos filósofos verdadeiros como filósofos anticristãos, filósofos ateus, e na realidade todos eles eram cristãos e são cristãos, e mostraram isso que a gente está colocando aqui, esses 4 pilares do conhecimento, da forma deles, na época deles, mas que estão vivos aí até hoje.
A gente pode dizer, por exemplo, do Kant mesmo, do Schopenhauer, que sempre mostrou como a gente chegar à liberdade na forma deles. Mas se a gente não aprende a língua deles, a gente vai ver que as traduções desses livros, elas não estão de encontro com a realidade que o povo francês vivia, ou com a realidade que é o ensinamento, onde cada um pode, através de si mesmo, descobrir a realidade de todos os fatos. E aqui nós iremos aprender como descobrir essa realidade de todos os fatos. A gente pode adiantar que através da intuição que nasce no nosso coração, que é uma mensagem que chega da Santíssima Trindade para nós, a gente sabe tudo aquilo que é real e aquilo que não é. Obrigado, Francisco. O Francisco está saindo de cena agora, entrou o El. Obrigado aí, Dirley, pelas exposições, agradeço aí também ao Luiz pela colocação aí da psicóloga. Olha a importância desse trabalho que está sendo desenvolvido aqui nesse momento. Acabei de ver aqui uma andorinha passando, voando sobre a nossa cabeça. A gente está aqui no teto acompanhando o trabalho, no teto de um prédio, e a gente começa, estamos escutando aqui os bem-te-vis, então, está rolando, entre aspas, do lado de fora da nossa percepção, informações importantes que as pessoas perderam. Isso foi retirado, infelizmente, das religiosidades, das ciências comuns que nós temos aí, que é justamente aprender a decodificar a natureza. E para a gente fazer esse tipo de trabalho, é justamente o que o Mestre Jesus orienta, de adentrar o aposento, fechar a porta e buscar o Pai Celestial. Então, todos os mestres estão falando e fazendo exatamente a mesma coisa. O Beethoven vai mostrar isso maravilhosamente em suas músicas, o Johann Sebastian Bach, o Mozart, indo para outras áreas do conhecimento humano, nós temos ali também. E estamos falando aqui da Europa, que é o start ali após o Mestre Jesus. Praticamente em toda a Europa começam culturas cristãs verdadeiras nas suas origens, que nós temos ali, por exemplo, nas Ilhas Britânicas, o rei Arthur, com os 12 cavaleiros da Távola Redonda. Então a gente vê uma sincronicidade, temos ali as pirâmides, não só lá no Egito, mas aqui nas Américas, com os mesmos simbolismos, com uma distância fantástica aí, e as pessoas conseguiram entrar, digamos, em uma mesma, o que pode se chamar de egrégora, mas que na realidade o Platão chamava isso de mundo das ideias. Olha que interessante isso. Então, qual é a defesa? É o cristianismo, é exatamente esse vigiai e orai, de estar buscando aí aprender a ler corretamente as coisas, porque nós confundimos pra caramba aí o que são as palavras, como o Francisco Felipe pontuou aí muito interessantemente. A gente coloca palavras, e como eles mesmos diziam, esses mestres, a palavra é de prata, o silêncio é de ouro, que é justamente essa busca aí pela meditação que o Einstein brilhantemente pontuou. Deixo de pensar e a verdade me é revelada. Então, nós estamos aqui em defesa do ensinamento cristão, que é a mesma coisa que foi ensinada pelo Buda, alguns séculos antes, e muito mais atrás por Josué, pelo Moisés, e nós temos aí todos os mestres que vão construir esse livro importante para nós, que é a Bíblia, que está pontuando justamente sobre isso, de buscar ao reino de Deus. Então, até aqui eu só fiz algumas viagens aí, digamos, históricas, passei por alguns mestres, mas é justamente essa questão aí do que está faltando nas nossas escolas hoje, essa busca pela paz, essa busca pela serenidade, que só vamos encontrar com o Cristo, com essa força que construiu tudo que existe. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais dessa busca interior aí, que seria a meditação. Encerra aqui minha fala, obrigado. Muito obrigado, Elton, aí, pela pergunta. Então, nós temos aqui várias práticas, e o Elton sugeriu que a gente falasse um pouco sobre a meditação.
Então, é claro que a meditação significa entrar dentro do nosso coração. Então, a gente sugere a todos aqueles que queiram descobrir-se a si mesmo, descobrir aquilo que está escrito lá na Grécia. Conheça-te a ti mesmo, conhecerás o universo e os deuses. Então, tudo isso é possível através da meditação. Aí a gente sugere às pessoas que estudem o livro Amor Maior, onde é explicado em detalhes como fazer essa prática de meditação. É claro que a meditação em si e por si só era diferente de qualquer tipo de reflexão objetiva, de entrar dentro de nós e fazer uma análise, ver tudo que nós temos que presta, ver tudo que nós temos que não presta. Isso não é meditação. Ouvir, deitar-se e relaxar o corpo, ouvir uma música clássica, silenciar-se a mente, de certa forma, também isso não é meditação. A meditação é algo profundamente significativo e que vem de encontro ao despertar da nossa consciência. Então, é bom que todos nós possamos fazer essa prática de meditação, que tem lá no livro Amor Maior, de forma bem clara, onde nós podemos estar relaxados e concentrados em como fazer essa prática. A prática de meditação é aquilo que dizia lá os indianos, é o vazio iluminador, é o silêncio do qual nós não escutamos, mas é através desse silêncio que nós poderemos comprovar todas as realidades cósmicas e tudo aquilo que já aconteceu aqui no planeta Terra e inerentemente a outros planetas. Que nós possamos, então, estar praticando, de fato, aprendendo inicialmente aí a relaxar, para que nós possamos chegar, de fato, à meditação. Luiz Patriota, mais alguma coisa? Só temos a agradecer aí, Dilermando, e a todos os irmãos aí. Se o Wellington puder abrir a imagem aí, mostrar para nós a paisagem e fazer algumas considerações finais também, fiquem à vontade. O Daniel também, se quiser também fazer uma pergunta, mas se não, também tranquilo, fiquem à vontade aí. Mas pode abrir a câmera aí também, e aí a gente muda o foco aqui e vamos encaminhar para a reta final, da nossa apresentação de hoje. E a gente fica muito contente de ter passado essas informações. Infelizmente, os cristãos estão sendo perseguidos. O Dilermando falou aí de forma precisa sobre o ataque ao conhecimento. Francisco fez uma pontuação importante, que a etimologia das palavras, elas são modificadas para moldar a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver o mundo, inclusive, Então, tudo isso está acontecendo aqui e agora. E como nós podemos nos potencializar com as armas físicas e as armas espirituais, não para atacar ninguém, mas para nos protegermos de todas essas intentonas do mal. Então, esse é o objetivo de todos esses temas aqui. Nós iremos, se Deus quiser, a partir de agora, continuar nessa temática aqui. Então, agradeço. Fiquem aí com as considerações finais e, no final, a gente coloca a oração do Senhor dos Exércitos. Obrigado, Luiz. A gente agradece de coração a todos aqueles que estão nos vendo e pedimos a todos aqueles que nos assistiram que compartilhem essa live para que chegue a mais pessoas e para que eles possam também adentrar dentro desse conhecimento dos 4 pilares da sabedoria universal. Então, nós convidamos a todos para participar desse curso que irá seguir agora e que não necessariamente será Dilermando o apresentador, poderemos ter outras pessoas que já são preparadas para que possam estar falando desses temas tão importantes aqui da escola e que possam chegar a cada vez mais pessoas e que elas possam compreender que o nosso desenvolvimento inerentemente tem que passar pelos 4 pilares da coluna universal. Queira ou não queira, liberdade, Deus, pátria e família, só com a arte, filosofia, ciência e mística. Aí a gente convida os irmãos, o Wellington,
o Francisco, o Daniel está aí também, muito obrigado, Daniel, para que faça aí as suas considerações finais. No meu caso, já me despeço. Muito obrigado e boa tarde a todos. Grato aí, Dirley. Grato aí, Daniel. Grato, Francisco. Luiz aí com as intervenções sempre muito, digamos, peculiares e muito profundas e pertinentes. Isso tudo é muito importante para nós. Então, irmãos, é sempre muito importante a gente perceber que em cada área do conhecimento humano, a mesma palavra, ela tem uma infinitude de significados. E aí nós não podemos dar valor às palavras, nós carregamos emocionalmente as palavras e ali a gente perde o que verdadeiramente está, digamos, sendo mostrado para a gente. Como diziam os koans budistas, tem um mestre ali apontando para a lua e nós estamos olhando para o dedo do mestre. Então, são profundidades que nós precisamos aprender a observar dentro de nós e capturar internamente o verdadeiro teor daquilo que está sendo dito. Se aquela pessoa, por exemplo, ela pode estar falando palavras bonitas, mas por trás ela tem alguma coisa escondida que não está em conformidade. Como dizem aí alguns ramos da psicologia hoje, o corpo fala. Então, o que a gente está entoando, por exemplo, a nossa voz, ela está falando uma coisa, mas o nosso corpo está em contradição, que é exatamente o que acontece com a psicologia humana. Mas, de qualquer forma, foi dado o start aí, nós estamos agradecendo aqui a participação de todos, estamos aí para somar, para descortinar, para cada um de nós, para nós mesmos, principalmente, o que seja o conhecimento verdadeiro de Deus, que está contido dentro de cada um de nós, e que nós possamos reconstruir aí a nossa humanidade, fazer uma verdadeira obra que seja comum a todos. Por isso do termo fraternidade, irmandade e comunidade, amor maior, comunidade cristã. Então nós nos despedimos aqui também, vou passar aqui para o Francisco fazer as considerações finais dele, e depois na sequência nós temos aí o Daniel e o Luiz, ele fecha tudo aí por nós. Muitíssimo obrigado, uma boa tarde. Uma boa tarde a todos, obrigado, El. Mais uma vez, obrigado, Dilermando, ao Luiz, ao Daniel, a todos que possam ver e ouvir aqui a gente nessa transmissão. Tudo que foi dito, esse tema a respeito, o primeiro tema, né? Ele fala desses 4 pilares do conhecimento humano, e a gente está trazendo aqui um pouco desse conhecimento que a gente recebeu, que foi adquirido pelas experiências pessoais, e também pelos erros que nós cometemos, porque nós cometemos muitos erros. E o fato de cometer um erro nos é benéfico para o aprendizado, para poder aprender com o erro, e é maléfico, porque foi uma atitude que eu vejo que nós não tivemos nós não tivemos a boa preocupação, né, a boa ocupação também, no caso, de prever as coisas, conseguir tentar fazer o certo. E aí o que acontece é que todos nós estamos aqui para aprender, né? O sentido da mensagem é esse convite de estar aqui sempre, de receber essas informações é muito bom, e todos nós temos que nos dispor a aprender sempre, para poder evoluir, para poder seguir nessa escada, como o Diller disse, né, dos degraus aí de sabedoria, que existe isso, né? Eu reparo muito que, às vezes, uma folha que cai ali, como o El disse, essa percepção da natureza, que nos quer dizer alguma coisa, nos ensina alguma coisa, alguém nos fala alguma coisa, é bom para que a gente possa aprender sempre. E o importante é isso, né? Agradecer aí mais uma vez. Nós estamos mostrando aqui para vocês um pouco esse céu de Montes Claros, né? Aqui já está o sol se pondo para cá. A gente tem uma visão bem ampla aqui da cidade. E a gente tem só a agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui,
E esse tema é bom cada um de nós tentar vivê-lo o tempo todo, porque como é a base, o pilar, né, os pilares que sustentam isso, a gente precisa dessa base muito bem construída e estar com ela sempre na vivência para poder seguir bem em frente. Então, mais uma vez, obrigado, Dilen, Luiz, Well, Daniel e a todos os outros, e sempre estaremos aí. Obrigado. Aí eu passo a palavra para Daniel ou Luiz. Boa tarde, irmãos. Agradecemos aí de coração os esforços de todos. Muito obrigado, Diller, Well, Luiz, Francisco. Uma profunda gratidão estarmos aqui nessa união entre irmãos num propósito comum, não é? E gostaria de salientar que essa escola e o ensinamento que nós entregamos é, antes de tudo, um chamado, né? Um chamado por união em um mesmo propósito. Inclusive, número 1, né? Ele tem essa relação com esse propósito em comum, essa unidade múltipla, né? Que nós dizemos, que é a vontade de Deus. E esse propósito é um propósito que precisa estar presente no coração de todos nós, né? Essa vontade uníssona com a vontade de Deus. Então, esses 4 pilares, eles vêm justamente para firmar sustentar, né, esse propósito maior que vem da vontade divina e que nós possamos, cada qual, de acordo com as nossas capacidades, poder expressar e manifestar essa vontade absoluta que vem de Deus, né? Então, esse ensinamento, ele é, antes de tudo, um grande chamado, né, que está aberto a todos, para que todos possam concorrer, porque é um chamado interno. Então, Deus, ele chama por dentro, pelo coração, né? Ele nos guia através da nossa consciência para que nós possamos ir despertando as nossas percepções para essa realidade superior, né? Dimensões superiores, né? Percepções objetivas da realidade, para que nós possamos atuar de forma cada vez mais alinhada com a vontade de Deus. Então, agradecemos a todos por mais esse esforço aí que está sendo feito para divulgar esse conhecimento aí tão necessário para a humanidade, né? Uma humanidade que se encontra realmente num estado de consciência muito, muito baixo, muito grave. Então, todos os esforços nesse sentido são emergentes e indispensáveis. Então, agradeço aí mais uma vez a todos, muita força e vamos em frente. Passo aqui a palavra para o Luiz. Agradeço mais uma vez. Muito obrigado, irmãos. Agradeço também de coração a oportunidade de nós tocarmos nesses pontos ou pilares do conhecimento que são os mais atacados hoje. A arte na parte cultural, na parte, né, o Daniel sabe muito bem disso, trabalha com a música, e não só a música, mas todos os aspectos da cultura estão sendo atacados pelo marxismo cultural, que é uma espécie de religião, né? Eles se dizem que são ateus, mas eles têm uma religião. A religião deles é o próprio, onde o Estado se torna Deus, né? E eles servem ao totalitarismo de Estado. A própria ciência sendo atacada com narrativas, ou seja, o experimento científico não vale mais nada. A gente viu isso na pandemia. Então, a verdadeira ciência que deveria servir à humanidade, infelizmente, foi totalmente subtraída, né? E hoje nós vemos uma ciência serva, né, de aspectos totalitários, que é um controle no aspecto chinês, né?
o crédito social, usando a tecnologia que veio, né, das descobertas de verdadeiros cientistas está sendo utilizada para o mal. Mas nós temos que fortalecer o lado bom da ciência, o lado bom da arte, o lado bom da filosofia, que é, como falou o Dilermando com precisão, a vitória sobre a psicologia. O que significa vencer a psicologia? Significa você vencer suas paixões do baixo ventre, ou seja, você pensar com a barriga, você pensar com os desejos, você agir com os desejos, agir com a barriga, ou seja, a gente não tem um propósito de vida, a gente tem reações adversas porque a gente está viciado em sensações. E essas sensações, né, elas vão nos carregando a uma escravidão psicológica. E quando nós vencemos a psicologia, é quando nós aplicamos o negar a si mesmo, quando nós aplicamos a lapidação psicológica. E aí nós, com a força, né, muitos conhecem como Espírito Santo, outros conhecem como Mãe Divina ou Nossa Senhora, suplicamos a ela para que elimine a ira, elimine o desejo, elimine, enfim, os medos, tantas coisas que nós temos de defeitos, como falou o Felipe, que os erros, eles nos ensinam quando nós superamos o erro. Mas quando nós ficamos enredados no erro, infelizmente, eles não conseguem nos ensinar, porque nós não superamos. Então, a vitória sobre a psicologia é exatamente isso que o Felipe falou. Quando nós superamos o erro, nós vencemos a psicologia invertida e nós cristalizamos a verdadeira filosofia em nós. E a própria mística, que é esse céu aí, né? Esse céu que está sendo mostrado, pode representar uma mística, né? Uma mística de uma contemplação, de uma arte do Criador em um pôr do sol, por exemplo, no nascer do sol, ou no canto do pássaro, como falou Wellington, no voo de uma andorinha. Tudo isso tem relação com a mística e com a presença de Deus nas nossas percepções. E também relacionado à própria meditação que foi falado aí pelo Dilermando. Então, encerrando o tema de hoje, a gente agradece mais uma vez e vamos colocar a oração do Senhor dos Exércitos e que a gente possa chegar às pessoas. E esse é o nosso objetivo. Não só chegar dentro, mas também chegar do lado de fora. Força e honra. Força e honra. Oração ao Senhor dos Exércitos de Deus. Meu Senhor e meu Deus, nós humildemente te suplicamos para que neste momento de confronto contra as forças do mal, diante de sua vontade, verdade e força, e do exposto compromisso de fé de seus soldados de Cristo, em uma só voz te suplicamos, para que ordene aos 7 comandantes dos 7 exércitos solares, Gabriel, Rafael, Uriel, Micael, Samael, Zacariel, Orifiel, para que convoque cada qual seu exército de salvação para o auxílio dos patriotas cristãos que estão em franca batalha contra as forças do mal na terra. Suplicamos, Senhor, para que cada pensamento mau dos inimigos de Cristo, para cada distorção da verdade que façam, seja enfraquecida diante do poder da intervenção divina do exército de Deus, para que os inimigos de Cristo não consigam força e nem recursos para fazerem suas distorções da verdade e suas maldades contra as pessoas. Que o exército de Deus proteja dia e noite cada soldado de Cristo que estão lutando pela limpeza de nossa nação dessas forças do mal. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu vos suplico de toda a alma e coração, assim como fez Cristo, o verdadeiro herói da humanidade, nos ensinando com a sua vida a não resistir ao mal, mas dissolver o mal com a consciência de Cristo viva em seu ensinamento prático. Que a força de Cristo que precisamos esteja viva em nós, prevaleça em nosso coração, para que possamos vencer todos os inimigos de Cristo, de Deus e da humanidade. Vencer a todos os desalmados que querem escravizar a nação
e que sem consciência alguma não sabem do mal que fazem. O Mestre nunca desistiu da frente do campo de batalha. Senhor, em uma só voz te suplicamos pela inocência bela de nossas crianças, pelo princípio humano e cristão que jamais podem ser ultrajados ou esquecidos. Senhor, pela nossa fé, sabemos com fatos que contra ti não existe mal que possa sair vitorioso. Senhor meu Deus, nós em uma só voz te suplicamos uma poderosa intervenção divina em todos os corações das pessoas que amam a Cristo e a seu Evangelho de salvação. Que essa intervenção penetre em cada coração, trazendo a direção, o amparo, a lucidez e a coragem de lutar contra o mal, que está tentando e querendo dilacerar a verdade, a fé e o amor de nossa nação. Senhor meu Deus e meu Pai, convoque o Senhor dos Exércitos para que esteja à frente desta batalha que estamos enfrentando neste momento, pois muitos de teus soldados de Cristo já estão feridos, e somente o bálsamo de vossa luz e presença pode curá-los e fortalecê-los para vencer. Te suplicamos para que neste momento perdoe os nossos pecados, pois sabemos que o Senhor não é cúmplice de nossos pecados. Lhe pedimos por misericórdia, pelo amor que ainda existe em nosso coração. Que esta intervenção divina seja possível, que seja vista e percebida por todos os cristãos para que se cristalize a fé, mostrando seus sinais claros para que todos possam ver. Cada cristão, cada coração aflito, cada pai e cada mãe de família que amam seus filhos, possam ser amparados, balsamados por sua força, presença, paz, coragem, retidão e sabedoria. E com o verbo de ouro de seus enviados, a terra possa se cumprir com êxito o pedido de teu servo que te suplica com o coração nas mãos. Ampare as nossas forças armadas, protegendo e despertando cada soldado para que lute em defesa do verdadeiro povo brasileiro. E que a força marcial do Exército de Deus se estenda por todo o globo, amparando todos aqueles que são verdadeiros buscadores pela justiça de Deus e em Cristo. Que todos os anjos e arcanjos repercutam esta oração aos 7 cosmos, em todos os universos, por toda parte. Que venham em nosso auxílio todos os anjos de Deus, que são soldados de Deus, concorram a este chamado. Despertai nossa consciência para vermos o que não vemos. Auxiliai nossas percepções para que saibamos com sabedoria conduzir nossos passos frente a essa batalha que Miguel, seu fiel comandante, sabe muito bem como vencer. Suplicamos que venha em nosso auxílio. Em nome de Cristo, pelo amor de Cristo, pela sabedoria de Cristo, pela humildade de Cristo, pelo poder de Cristo, pela majestade de Cristo, concorrei, concorrei, concorrei. Amém. Oração ao Senhor dos Exércitos de Deus. Meu Senhor e meu Deus, nós humildemente te suplicamos para que neste momento de confronto contra as forças do mal, diante de sua vontade, verdade e força, e do exposto compromisso de fé de seus soldados de Cristo, em uma só voz te suplicamos, para que ordene aos 7 comandantes dos 7 exércitos solares, Gabriel, Rafael, Uriel, Micael, Samael, Zacariel, Orifiel, para que convoque cada qual seu exército de salvação para o auxílio dos patriotas cristãos que estão em franca batalha contra as forças do mal na terra. Suplicamos, Senhor, para que cada pensamento mal dos inimigos de Cristo, para cada distorção da verdade que façam, seja enfraquecida diante do poder da intervenção divina do exército de Deus, para que os inimigos de Cristo não consigam força e nem recursos para fazerem suas distorções da verdade e suas maldades contra as pessoas. Que o exército de Deus proteja dia e noite cada soldado de Cristo que estão lutando pela limpeza de nossa nação destas forças do mal.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu vos suplico de toda a alma e coração, assim como fez Cristo, o verdadeiro herói da humanidade, nos ensinando com a sua vida a não resistir ao mal, mas dissolver o mal com a consciência de Cristo viva em seu ensinamento prático. Que a força de Cristo que precisamos esteja viva em nós, prevaleça em nosso coração, para que possamos vencer todos os inimigos de Cristo, de Deus e da humanidade. Vencer a todos os desalmados que querem escravizar a nação e que, sem consciência alguma, não sabem do mal que fazem. O Mestre nunca desistiu da frente do campo de batalha. Senhor, em uma só voz te suplicamos pela inocência bela de nossas crianças, pelo princípio humano e cristão que jamais podem ser ultrajados ou esquecidos. Senhor, pela nossa fé, sabemos com fatos que contra ti não existe mal que possa sair vitorioso. Senhor meu Deus, nós em uma só voz te suplicamos uma poderosa intervenção divina em todos os corações das pessoas que amam a Cristo e a seu Evangelho de salvação. Que essa intervenção penetre em cada coração, trazendo a direção, o amparo, a lucidez e a coragem de lutar contra o mal, que está tentando e querendo dilacerar a verdade, a fé e o amor de nossa nação. Senhor meu Deus e meu Pai, convoque o Senhor dos Exércitos para que esteja à frente desta batalha que estamos enfrentando neste momento, pois muitos de teus soldados de Cristo já estão feridos, e somente o bálsamo de vossa luz e presença pode curá-los e fortalecê-los para vencer. Te suplicamos para que neste momento perdoe os nossos pecados, pois sabemos que o Senhor não é cúmplice de nossos pecados. Lhe pedimos por misericórdia, pelo amor que ainda existe em nosso coração. Que esta intervenção divina seja possível, que seja vista e percebida por todos os cristãos para que se cristalize a fé, mostrando seus sinais claros para que todos possam ver. Cada cristão, cada coração aflito, cada pai e cada mãe de família que amam seus filhos, possam ser amparados, balsamados por sua força, presença, paz, coragem, retidão e sabedoria. E com o verbo de ouro de seus enviados, a terra possa se cumprir com êxito o pedido de teu servo que te suplica com o coração nas mãos. Ampare as nossas forças armadas, protegendo e despertando cada soldado para que lute em defesa do verdadeiro povo brasileiro. E que a força marcial do Exército de Deus se estenda por todo o globo, amparando todos aqueles que são verdadeiros buscadores pela justiça de Deus e em Cristo. Que todos os anjos e arcanjos repercutam esta oração aos 7 cosmos, em todos os universos, por toda parte. Que venham em nosso auxílio todos os anjos de Deus, que são soldados de Deus, concorram a este chamado. Despertai nossa consciência para vermos o que não vemos. Auxiliai nossas percepções para que saibamos com sabedoria conduzir nossos passos frente a essa batalha que Miguel, seu fiel comandante, sabe muito bem como vencer. Suplicamos que venha em nosso auxílio. Em nome de Cristo, pelo amor de Cristo, pela sabedoria de Cristo, pela humildade de Cristo, pelo poder de Cristo, pela majestade de Cristo, concorrei, concorrei, concorrei. Amém. Oração ao Senhor dos Exércitos de Deus. Meu Senhor e meu Deus, nós humildemente te suplicamos para que neste momento de confronto contra as forças do mal, diante de sua vontade, verdade e força, e do exposto compromisso de fé de seus soldados de Cristo, em uma só voz te suplicamos, para que ordene aos 7 comandantes dos 7 exércitos solares, Gabriel, Rafael, Uriel, Micael, Samael, Zacariel, Orifiel, para que convoque cada qual seu exército de salvação,
para o auxílio dos patriotas cristãos que estão em franca batalha contra as forças do mal na terra. Suplicamos, Senhor, para que cada pensamento mau dos inimigos de Cristo, para cada distorção da verdade que façam, seja enfraquecida diante do poder da intervenção divina do exército de Deus, para que os inimigos de Cristo não consigam força e nem recursos para fazerem suas distorções da verdade e suas maldades contra as pessoas. Que o exército de Deus proteja dia e noite cada soldado de Cristo que estão lutando pela limpeza de nossa nação destas forças do mal. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu vos suplico de toda a alma e coração, assim como fez Cristo, o verdadeiro herói da humanidade, nos ensinando com a sua vida a não resistir ao mal, mas dissolver o mal com a consciência de Cristo viva em seu ensinamento prático. Que a força de Cristo que precisamos esteja viva em nós, prevaleça em nosso coração, para que possamos vencer todos os inimigos de Cristo, de Deus e da humanidade. Vencer a todos os desalmados que querem escravizar a nação e que, sem consciência alguma, não sabem do mal que fazem. O Mestre nunca desistiu da frente do campo de batalha. Senhor, em uma só voz te suplicamos pela inocência bela de nossas crianças, pelo princípio humano e cristão que jamais podem ser ultrajados ou esquecidos. Senhor, pela nossa fé, sabemos com fatos que contra ti não existe mal que possa sair vitorioso. Senhor meu Deus, nós em uma só voz te suplicamos uma poderosa intervenção divina em todos os corações das pessoas que amam a Cristo e a seu Evangelho de salvação. Que essa intervenção penetre em cada coração, trazendo a direção, o amparo, a lucidez e a coragem de lutar contra o mal, que está tentando e querendo dilacerar a verdade, a fé e o amor de nossa nação. Senhor meu Deus e meu Pai, convoque o Senhor dos Exércitos para que esteja à frente desta batalha que estamos enfrentando neste momento, pois muitos de teus soldados de Cristo já estão feridos, e somente o bálsamo de vossa luz e presença pode curá-los e fortalecê-los para vencer. Te suplicamos para que neste momento perdoe os nossos pecados, pois sabemos que o Senhor não é cúmplice de nossos pecados. Lhe pedimos por misericórdia, pelo amor que ainda existe em nosso coração. Que esta intervenção divina seja possível, que seja vista e percebida por todos os cristãos para que se cristalize a fé, mostrando seus sinais claros para que todos possam ver. Cada cristão, cada coração aflito, cada pai e cada mãe de família que amam seus filhos, possam ser amparados, balsamados por sua força, presença, paz, coragem, retidão e sabedoria. E com o verbo de ouro de seus enviados, a terra possa se cumprir com êxito o pedido de teu servo que te suplica com o coração nas mãos. Ampare as nossas forças armadas, protegendo e despertando cada soldado para que lute em defesa do verdadeiro povo brasileiro. E que a força marcial do Exército de Deus se estenda por todo o globo, amparando todos aqueles que são verdadeiros buscadores pela justiça de Deus e em Cristo. Que todos os anjos e arcanjos repercutam esta oração aos 7 cosmos, em todos os universos, por toda parte. Que venham em nosso auxílio todos os anjos de Deus, que são soldados de Deus, concorram a este chamado. Despertai nossa consciência para vermos o que não vemos. Auxiliai nossas percepções para que saibamos com sabedoria conduzir nossos passos frente a essa batalha que Miguel, seu fiel comandante, sabe muito bem como vencer. Suplicamos que venha em nosso auxílio. Em nome de Cristo, pelo amor de Cristo, pela sabedoria de Cristo, pela humildade de Cristo, pelo poder de Cristo, pela majestade de Cristo, concorrei, concorrei, concorrei. Amém.